Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago, estamos aqui no 4º episódio do podcast de inovação no centro, aqui no CIB. Hoje a gente vai bater um papo com 3 investidores, Rafa, Cássio e o Anderson. Pelo tamanho 2,5. A gente botou inclusive num canto no canto aqui, não sei se porquê. fica um pouquinho maior. Mas a ideia é a gente bater um papo sobre investimento em startups, tá? Eles têm experiência e know-how para contar isso pra gente. Se você tiver alguma pergunta, manda aí pra gente. A gente já tem alguma coisa aqui que já perguntando para eles, mas fique à vontade em participar, tá? Vamos começar. Quem que é Cássio? Conta um pouquinho para mim, Cássio. Packer. Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou profissional aqui de Blumenau, trabalhei muito tempo na indústria de tecnologia, muito numa empresa software lá que eu aprendi mais sobre empreendedorismo. Eu intraempreendi nessa empresa e lá foi uma grande escola sobre desenvolvimento de negócios, produto, marketing. E desde 2019 eu estou investidor anjo, né, com os meus aprendizados numa empresa que fez corporate venture. Desculpa, 2019 tu começou a... 2019. Legal. Então hoje o Cássio é um investidor anjo, um ator no ecossistema, tentando desenvolver mais investidores. Head de investimento na Bluesoft, né? Isso, dentro da instituição Bluesoft. E a gente tem novidades aí, depois eu comento um pouco sobre um projeto ligado à educação. Olha aí, ó. E investir também com dedicação e esforço também, como empreendedor também. Que bacana, que bacana. Conta um pouquinho quem que é o Anderson pra gente, cara, faz favor. Eu sou Anderson de Andrade, eu sou empreendedor, né? Empreendi por 20 anos e também atuo com investimento anjo, né? E com Venture Capital também, né? Sou um dos sócios da Invisto, que é uma gestora de investimentos aqui de Santa Catarina. E já estou nessa área aí, até estava comentando com o Cássio e com o Rafa aqui, Thiago. Bastidores, né? Em torno de 8 anos mais ou menos aí, essa jornada, né? Que legal, bacana, bacana. Rafa, eu deixei tu por último porque tu, né, tava ali já... Parece aquele ratinho do... Como é que eu vou falar? Sou Rafael Silva, sou investidor anjo, também invisto em outros negócios de economia real, né? Eu acho que não só investimento com base tecnológica, mas também investimentos na economia real. Não sei por que economia real, né? Fala mais sobre isso. E eu acho isso... Tô nessa jornada a partir de 2011. Até estava falando um pouco, Anderson, no começo um pouco meio maluco, meio lunático com relação a isso, e depois eu fui aprender de outras formas o que era realmente investimento anjo, principalmente a parte de percentual, o como não agredir o empreendedor, né? O como eu já cheguei até em startups tirar da mão do empreendedor a direção da startup, assim, achando que eu era melhor do que... Então eu fui aprendendo um pouco desde 2011. Eu me considero um investidor anjo mesmo, verdadeiramente falando, a partir de 2016, ali que começo a aprender um pouco mais sobre esse tema. Então, é isso. Né? Eu sou o Rafael Silva, Tu comentou sobre economia real. O que... Negócios que não tem nada a ver com tecnologia, né? Que é fora startup, que é fora esse mundo. Eu nasci num negócio desse, né? Eu fiquei sócio de uma empresa familiar que é dos meus pais, que é de 2003. Uma loja de veículos não tem absolutamente nada a ver com tecnologia, muito pelo contrário, né? Então, querendo ou não, tu foi investidor naquele momento. Eu fui investidor, tinha Legal. 60 mil reais, Legal. 60 mil reais, a empresa passava por uma dificuldade e eu não fui um investidor, meu Deus, quem olha agora diz, cara, o cara foi... Não, era só os 60 mil reais que a empresa precisava e eu caí meio de paraquedas no negócio. Mas eu acho legal tu falar isso porque assim, eu comecei agora nesse ramo, eu sou como se fosse um padawan, né, de um aprendiz nesse negócio de investimento. Só que eu tenho investimentos de outras coisas, né? Que chamamos disso, né? Em ações na bolsa e tudo mais. E querendo ou não, tu é um investidor naquele momento, né? Mas talvez não nesse nível. Então, por isso que eu digo, o aprendizado que eu tô tendo agora, inclusive esse papo aqui acho que vai ser super rico nesse sentido, talvez leve para um novo patamar de, cara, o que é de fato investir em startup. Entende? Isso que é legal. Eu acho que, no meu caso, eu vou morrer aprendendo ainda. Eu acho que cada jornada nova, cada startup nova, cada empreendedor novo, tu vai aprender algum significado novo. Principalmente no meu caso, o que eu acho que eu tenho mais aprendido é como lidar com o ser humano. Né? Porque a gente fala muito, investimento em startup, isso não, mas lá tem um ser humano e tem vários outros seres humanos que é o time que aquele cara constituiu. Então, para mim, hoje eu acredito que eu vou morrer aprendendo. Então, é corroborar exatamente o que tu está falando, cara. Cada investimento é algo novo. Por mais aprendizado que a gente tenha na jornada com relação aos outros, eu vejo que ainda tem muita coisa para aprender e é uma jornada, sim, infinita de conhecimento.
E eu faço hoje, até estou falando até demais, comecei falando demais, eu faço hoje até uma provocação. Tem muita gente que investe 200 mil, 300 mil no MBA, né? E às vezes não tira do bolso 20, 30 mil para investir numa startup. E talvez a startup não vá trazer o resultado financeiro que tu quer, mas vai trazer um conhecimento de mercado verdadeiro, mão na massa. Talvez para a próxima que tu criar, tu vai ter base naquilo, né? Eu faço um pouco dessa provocação aí com as pessoas. Isso é legal, isso é massa. Teve um start que tu começou 8 anos, tu comentou ali, né? Há 8 anos atrás. O que deu na tua cabeça que tu começou a investir nesse negócio aí, assim, cara? Eu comecei a empreender na verdade, em 98. Tinha já na época, a gente tinha... O mercado tinha 1 milhão de usuários conectados à internet no Brasil. Então, tinha uma economia digital que estava chegando, né, que era a era das empresas.com. E eu me empolguei com esse processo. Era assinante da revista InfoExame, né, que era a forma de atualização, porque não tinha muita informação sendo compartilhada, né? E o que aconteceu? Eu já estava disposto a empreender na área de educação, mas eu acabei mudando a rota e fiz a opção de empreender na área de internet. Criando uma empresa.com, criei um portal educacional, ou seja, eu migrei o meu projeto de educação do mundo físico para o mundo da internet naquele momento. Porém, com o estouro da bolha no ano 2000, com o estouro da bolsa lá fora, muitos projetos no mundo todo que não tinham, na verdade, um modelo de negócio, que não tinham um modelo de receita, eles fracassaram. Eu e mais os meus sócios na época, a gente estava prestes a receber um aporte. Não era um aporte significativo, devia ser um aporte na ordem de $150 mil naquela ocasião. Para o ano era, ótimo, era um grande aporte. Exatamente. Né? Mas aí com o estouro da bolha o nosso projeto acabou. Aí eu tive que olhar o seguinte, fazer uma escolha. Ou eu continuo tentando empreender ou eu volto a procurar um emprego no mercado. E eu fiz a opção de fazer uma nova tentativa. Continuar. Aí eu comecei com uma empresa na área de tecnologia, de marketing, nesse sentido, desenvolvendo projetos corporativos, a partir daquele aprendizado, muito na linha do que o Rafa comentou, porque quando você começa a empreender ou começa a investir num negócio, acompanhar empreendedores, o aprendizado é muito intenso, né? E aí, depois dessa jornada empreendedora, eu sempre tive vontade de empreender em série ou investir em série de alguma maneira. Eu vi que empreender em série... Aí eu participei da criação de um outro negócio, que foi o Clube de Autores, na época, que foi lançado em 2009 para o mercado. A gente ficou 2 anos trabalhando no lançamento, mas tirar um negócio do zero como empreendedor, cofundador, é muito desafiador. Ou seja, 1 você consegue fazer, 2 você já se divide. Então, assim, não dá para você tocar. E aí eu tomei a decisão de começar a investir, Thiago, porque era a forma que eu teria de participar de negócios em séries somente através de investimento e não necessariamente empreendendo. Ou seja, acabou o meu limite ali E aí eu acabei me concentrando no negócio principal e me tornando acionista daquele negócio que eu tinha fundado, porque senão eu ia perder o foco, né? Entendi. Legal. Que massa. E eu acho que é um recado, né? Para te investir em outros negócios, tu tem que ter uma liberdade para fazer isso também, né? Acho que quando tu começa a tirar para muitos lados, no final não sobra quase... O negócio de botar muitos ovos em cesta diferente, no final não sobra ovo nenhum, né? Esse é o erro mais comum que acontece, né? Por que os negócios falham, né? Essa questão de foco, por exemplo, é muito fácil de falar, mas é muito difícil de aplicar, né? Tá, mas até o empreendedor é meio multifocal, né? Tipo, o empreendedor começa... engraçadinho isso aqui, vai lá. Aí vai para lá. O foco é um problemaço do empreendedor, né? Principalmente o empreendedor high voltage, né? O cara que, meu Deus, mão na massa. Mas essa virada de chave que tu comenta é porque assim, tu não conseguia mais tanto fazer a execução, né? Tipo, executar de fato, assim, eu tenho 5, 6 empresas investidas e eu quero executar. Eu não consigo fazer isso, eu não sou 5 Thiagos, né? Então tu pulou desse passo para talvez um planejamento mais estratégico, alguma coisa, e começou a investir de fato por conta disso. Né? Eu sempre achei que a economia digital e negócios baseados em tecnologia, eles têm uma perspectiva de crescimento e de escala que, às vezes, o negócio no mundo físico é mais intensivo em capital para você poder fazer isso. Então, como é que você pode expandir uma rede de lojas
Você pode expandir através de franquia, mas você tem que ter um determinado investimento para fazer isso, né? Opa! Então, o que aconteceu? Eu enxerguei no mundo digital a possibilidade de participar de negócios que pudessem crescer, que pudessem escalar, mas olhando... Porque, assim, a minha paixão sempre foi o empreendedorismo. Então, assim, na graduação, a minha linha de pesquisa foi essa. Quando começou, eu tive a oportunidade de estudar com o professor Fernando Dolabella, um dos pioneiros no ensino de empreendedorismo no Brasil, pela Universidade Federal de Minas, autor do Segredo de Luiza, o primeiro livro, praticamente, de plano de negócio no Brasil foi do Fernando Dolabella. Então, assim, eu tive a oportunidade de estudar com o Dolabella e aí eu me apaixonei mesmo, de fato, por empreendedorismo, né? Procurei me especializar no tema. Aí eu já estava empreendendo, melhorei as minhas habilidades empreendedoras e a partir daí eu comecei a olhar, assim, enxergar empreendedor em todas as pessoas. Eu sempre enxergo empreendedores, né? Tu já vai vendo. Vocês têm esse negócio de querer consertar a pessoa, não? Que ela é uma boa empreendedora, mas ela tem algumas falhas ali, alguma coisa que tu quer consertar? Não. Já na conversa, assim, tu já percebe alguma coisa assim, né? Às vezes... Acho que a gente aprende que o papel do investidor é uma jornada de amadurecimento também, né? Então, não existe um curso que forma um investidor anjo. Normalmente, a gente aprende na prática. Infelizmente, cada vez mais... Não tem uma faculdade assim que... Não tem a faculdade. Estava pronto para já... Tá aí uma oportunidade, né, Thiago? Para quem está nos assistindo, né? E nem salário, tá? Também Bom, essa é boa. Eu gostei. Isso é importante. Só desembolsa. Mas, assim, é bem comum, quando o investidor anjo é menos experiente, né? Não tem a ver com o cara ter capital, ter dinheiro para investir, né? Tem muito a ver... Primeiro, normalmente é um ciclo, esse cara já foi empreendedor, entende um pouco, passou as dores de empreender, então ele tem essa empatia muito forte, né, com os empreendedores. Portanto, quando ele vai virar um investidor, ele está fechando o ciclo, né? Ele pode ter sido um empregado, um empresário, um empreendedor e um investidor. Ele, de certa forma, já percorreu aquela jornada. E eu acho que é a mesma situação que um professor vive ensinando, né, alguém alguma nova habilidade. Então, ele sabe que tem o tempo para aprender alguma coisa. Eu acho que é muito ruim para o empreendedor atropelar a maturidade dele. Mas tu teve isso, né? Você tá falando, tu teve essa história. Eu tive isso, mas responde a pergunta do Rafa, assim, a gente tem que interferir e quando percebe uma deficiência do empreendedor, querer ajudar. Depende, se aquilo agora é o momento de saber que... Mas o Rafa não depende. Mas isso depende também eu também já fiz muito disso, né? De exigir, de impor, de já sequestrei startup. É vergonhoso falar isso. Desanda tudo, porque no fim, se houver um desentendimento entre investidor, a ponto do empreendedor não quiser mais ter conversas transparentes, né, e sinceras com o investidor, aquilo vai... Maturidade, né? Maturidade, porque aquilo... Por isso que é anjo, né? Por isso que é investidor anjo. Por que anjo? Cara, porque é tão confidencial, tu faz um pacto, claro, tem um papel, tem um dinheiro envolvido, mas existe uma sintonia que tem que ser muito forte, de confiança. E o anjo está ali se dedicando o tempo, a experiência dele e o dinheiro, né? Então, o empreendedor tem que perceber isso. Eu até diria assim que nem todo mundo serve para ser investidor anjo. Assim como nem todo mundo serve para ser empreendedor, né? E isso aos poucos a ficha vai caindo e as pessoas vão ficando nos seus quadrados e não tem nada errado com isso, né? Sim, tá tudo certo, exatamente. Ô, Cássio, pegando um gancho dessa questão do investidor anjo, assim, as primeiras safras de investidores anjos no Brasil, a maioria não foi de boa qualidade, né? Por quê? Porque realmente o pessoal não tinha referência, não estava preparado. Medo, né? E aplicava os conceitos e o ferramental que eles sempre utilizaram em negócios, né? Então, assim, uma das questões que mais aconteceu é o que o Rafa comentou, né? Que a partir da experiência dele também, que era justamente você, já numa rodada como anjo, você... Por exemplo, pegar um equity grande no negócio, fazer o empreendedor assinar uma duplicata. Dar garantia ao carro. Aliás, eu, no meu primeiro negócio... Isso eu não tive, tá, Anderson? Isso eu não tive. Mas eu assinei duplicata. Sério? Então, o que aconteceu? Eu tive 3 investidores, na verdade, que eu tive que devolver todo o dinheiro. Porque, assim, o conceito de venture capital não era... de capital de risco não era claro nessa época. Estou falando
falando na década de 90. O que aconteceu? Eu tive que devolver todos os computadores que eu tinha comprado na época e assinei mais 15 cheques parcelados para trabalhar e para pagar para o futuro, né? Então, assim, e os outros 2 a mesma coisa, quer dizer, tive que devolver todo aquele dinheiro que era para risco. Assim, eu levei 4 anos para poder pagar essa dívida. Isso, assim, literalmente me dizimou, tá? Eu pensei que era o contrário, eu pensei que o investidor dava o cheque para o empreendedor, não o empreendedor dava o cheque para o investidor. Não, sabe? E ainda a devolutiva com correção, né, Thiago? Já vem tudo. Pelo menos da poupança, eu consegui, pelo menos, corrigir pela poupança, né? E isso também é uma provocação, porque, cara, eu passei por essa situação de ter investido na empresa. Hoje se fala em investir. Na época era uma obrigação ter que botar o dinheiro porque a empresa era familiar. E nessa minha época eu não conseguia enxergar nenhum investidor. E o investidor é o cheque especial do banco e se humilhar lá para alguém que, pelo amor de Deus, me empresta um dinheiro para me botar na conta. Então, aquilo também tem um valor, né? Isso ali que aconteceu contigo tem um significado. É duro pra caramba, como tem hoje em dia. Então, a gente... Talvez até o Cássio não concorda, às vezes eu sou meio mais louco do que deveria com relação ao investimento, mas, cara, aquele dinheiro tem um significado. Eu acho que quando a gente conversa com uma pessoa e a pessoa diz, mas tu não quer investir no meu negócio, não sei o quê. Filantropia, né? Eu falei, cara, vira a mesa aqui, será que tu investiria no teu negócio que tu não botou nenhum real e nenhuma hora de trabalho? Tu venderia o teu carro para botar? Ainda? Então, isso também é uma provocação, né? Pô, saiba quanto custa o dinheiro, né? Antes de achar que quem investe está querendo saber demais. Agora, puxasse um gancho legal, que é o interesse que a gente quer saber, tipo assim, beleza. A gente tem investimento de pessoas, eu preciso entender quem é empreendedor, preciso conciliar com o negócio e tudo mais. Mas, cara, é só isso que eu preciso saber. Como é que eu faço para chegar numa startup e saber assim, vou investir nessa? Ou como é que, ao contrário, como é que a startup vem procurar um investidor para dizer, cara, o que eu preciso ter em mãos assim para vocês me aceitarem ou vocês, sei lá, assinarem um cheque nesse sentido? Como é que é o trabalho disso? Normalmente, os investidores mais qualificados, eles têm uma tese de investimento. Então, o investidor, geralmente para reduzir risco, aliás, o investidor não gosta de correr risco, né? Apesar dele ser um cara de risco. O capital ser de risco, ele não gosta de correr risco. Então, como é que ele reduz risco? Conhecendo o setor, a tecnologia daquela startup. Isso meio que vai definindo a tese, né? O setor, o tamanho do negócio, a localização do empreendedor. Então, por exemplo, eu sou partidário disso, né? Investidor que prefere investir em empreendedores que estejam próximos geograficamente, né? Para eventualmente tomar um café com o cara, abrir o coração. Legal. Né? A distância, às vezes, isso compromete um pouco, especialmente, né? De acordo com o capital que tu tem lá. Então, assim que tu tiver uma tese e o mercado conhece a tese do investidor, assim como os VCs também são assim, né? Os Venture Capital, o empreendedor fica mais claro. Eu vou falar com o Cássio, eu vou falar com o Rafa ou com o Anderson, por exemplo, né? Mas o Rafa investe em quê? Em que estágio, né? Investe na ideia. Tem investidor, eu já não prefiro correr tanto risco, né? Que investe com a ideia no papel ou num MVP. Eu prefiro, por exemplo, investir já. Eu gosto de conversar com o empreendedor desde o início, mas investir quando o negócio dele já está rodando. Quando ele tem um primeiro faturamento, já tem um CNPJ. Mas isso é uma tese particular minha. Cada investidor, né? Não sei. Até por conta que tu comentou do risco. Né? Por conta do Porque risco. da ideia. E das opções também. Maior, então, com o tempo, o investidor acaba tendo um funil de oportunidades e ele, para reduzir o custo, né? O risco, ele vai filtrando de acordo com as premissas que ele tem na tese. Então, ele começa a ser mais seletivo. E, inclusive, o empreendedor também, né? O empreendedor também, infelizmente, ele começa a entender melhor sobre captação de investimento e também ele tende também a escolher o seu investidor. Mas isso muda de, digamos assim, de negócio para negócio. Por exemplo, assim, o Cássio tem o critério dele, cara, não invisto em ideia, eu preciso disso aí faturando, com o CNPJ faturando. Isso. Mas tem algum, por exemplo, assim, pode existir alguma ideia, alguma coisa que mude isso? Sabe? O cara vem com uma ideia legal, não tem CNPJ, não estou faturando, quero testar e eu quero o teu investimento. Isso pode acontecer dependendo do que é a ideia, sabe? Eu acho que quando ela está ligada com algo que o Smart traz. Né? Vamos lá, uma ideia que tem a ver com a indústria do metal mecânico. Né? Então o cara vai lá e procurar a Autona ou algum representante, alguma coisa ali, e aquele cara vê, cara, isso realmente é uma dor do mercado e aquilo faz sentido e juntos eles vão trazer essa da ideação. Eu acho que tem mais a ver com isso. Investidor mais, o Cássio, eu e o Anderson, vai ter uma dificuldade muito maior nisso. A gente já quer que o cara tenha andado uns quilômetros. Né? Nesse estágio, o cara investe no empreendedor.
Isso. Porque não tem negócio ainda. Você, mas é o Rafa e o Anderson estão abrindo um negócio, conheço os caras já fizeram um negócio, está no papel, mas tem tudo para dar certo, Sim. Né? Porque já fizeram isso. Agora, esse ponto do aí, Thiago, é bem relevante essa questão, porque assim, investir no empreendedor, o empreendedor normalmente tem que ter muita credibilidade. Ou seja, ele tem que ter algum track record, tem que ter algum case de sucesso, ou tem que ter um histórico profissional que habilite ele a ter uma credibilidade para ganhar confiança. Então, assim, ó, o que eu... por exemplo, vamos falar no ciclo de anjo, né? Investimento anjo, teoricamente, o investidor anjo deveria hoje investir num negócio validado. Então, assim, tem que tá mais difícil de encontrar um investidor que investe na ideia, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto, né? Eu sempre gosto de aplicar uma pergunta que é o seguinte: qual é a convicção que você tem e que só você tem e mais ninguém tem no seu negócio? Porque, assim, se o empreendedor conseguir responder essa pergunta, a gente já começa a ver se realmente ele se aprofundou, se ele realmente tem consistência para poder fazer aquilo ali. Agora, assim, testar uma ideia hoje é muito fácil de você validar uma ideia. Então, você não precisa de um investimento alto, salvo de uma tecnologia de pesquisa que demande muito tempo, ou de hardware que tenha um investimento. Mas aí, de fato, como o Rafael citou, se for na indústria metalmecânica ou indústria de saúde, onde aquela empresa, os executivos, os empreendedores daquela empresa lá entendem daquele setor, também para debater com profundidade, pode acontecer aí um processo, né? Mas eu acho que assim, você tem que ter primeiro, né? Tem que ter uma tese. E essa é uma dica para quem está buscando investimento anjo. É o seguinte, quer dizer, não gasta energia na hora de montar o teu pipe, porque assim, captar dinheiro e vender negócios basicamente uma estratégia comercial simples. Ou seja, eu tenho que montar um funil para mim ter oportunidades, para mim qualificar essas oportunidades e para mim ir selecionando, afunilando até achar ali o target exato com quem realmente eu vou fazer negócio. Então, assim, por exemplo, quem já empreendeu em série e fez saídas de empresas em série nos Estados Unidos, no Vale principalmente, os caras comentam que basicamente uma estratégia de negócio, ou seja, você tem que ter um CRM, você tem que fazer a lição de casa. E no Brasil a gente acha que, de repente vai aparecer alguém. Hoje o mercado, devido ao aquecimento todo aí, quer dizer, as empresas estão indo atrás, tem muita boutique, muita gente, muita assessoria correndo atrás de negócio para comprar. Mas se você quer vender seu negócio, você tem que criar uma estratégia de venda de saída do seu negócio. Se você quer investimento, você tem que criar uma estratégia. E aí você já separa os investidores, né? Então, assim, você tem que ter, por exemplo, tem investidor que não investe numa empresa que tem um empreendedor só, um founder só. Por quê? Porque, assim, falta competência. Eu preso ali, como se fosse. E assim, como é que você vai ter capacidade de... o cara tem lá 99% da empresa sozinho. Não tem um CTO, não tem um profissional, um CPO, um cara de produto. Então, assim, se é um negócio baseado em tecnologia, se precisa de habilidades complementares, se precisa de uma distribuição equilibrada e minimamente justa do cap table da companhia, né, nesse processo. Então, assim, tem que olhar para elementos como empreendedor, se validou de fato o produto, né, se achou o fit do negócio minimamente, as skills que esses empreendedores têm. Hoje tem investidores e estruturas fazendo análise comportamental, pegando o histórico do camarada, do empreendedor no mercado. Quer dizer, como é que esse cara se comportou na empresa que ele trabalhou, sim. Qual é o passado dele, qual é a relação dele com a família dele, com a esposa dele, com os filhos dele. Esse é um cara que está passando por um momento difícil numa relação familiar. Naquele momento pode dar problema. Aliás, eu já passei por isso. Eu estou falando porque eu já investi em negócio onde o empreendedor estava passando por um problema familiar e aí é o seguinte, deu errado o negócio. Talvez não fosse por aquela questão, mas foi mais um motivador, né? Por isso que o Anderson fala é bem importante antes de fazer um investimento. O investimento anjo não acontece na primeira ou segunda conversa. Inicia-se um relacionamento com os empreendedores, né? Tem investidor que conhece um sócio e despreza, né? Ou ignora ou conhecer os demais. E esse processo de conhecer com antecedência envolve uma diligência. Que essa diligência tem que ser, sim, né, dentro, vamos falar assim, sem ser muito intrusivo, né, mas tudo que é público tem que ser sabido pelo investidor.
Então, já até eu estava ouvindo um caso da Anjos do Brasil, que é uma rede que eu participo, onde um empreendedor já tinha sido preso por tráfico de drogas. Caraca. Então ele tinha uma ficha suja, né? Mas ele falou isso durante a diligência. Isso foi muito mais positivo do que ele não ter falado. E depois do investimento, pode acontecer alguma situação, se descobre aquilo, como é que fica, né? A relação de confiança. Sim, com certeza. Então, é bem importante essa transparência e já criar de novo, né? O vínculo com o investidor anjo. Vamos falar assim, cara, que ele tem que saber, é meu anjo, então eu tenho que ir lá abrir a alma. Inclusive, ele vai ser um grande confidente, né? Um grande parceiro para os anos seguintes. Mas eu acho que tu resumiu bastante, assim, transparência total. Eu acho que para mim, e aí agora também foge até desse ritmo de investimento em startup. Quando tu tens um sócio, eu acho que a transparência é fundamental, para o bem ou para o mal, né? Tipo, não gosto daquilo, gosto daquilo, aquilo não te faz bem, aquilo não... Cara, tem que ser, é muito importante, porque é dali que, assim, a minha tese, né, é seres humanos, são pessoas. Então, tu não quer estar nessa jornada por 2, 3 dias, ou 5 ou 6 meses e aquilo na frente se tornar algo impossível de digerir. Então, para mim, cara, tu resume tudo, é transparência total. Tá, mas E eu acho que também é legal falar sobre tese. Tese tem a ver com o modelo de negócio. Acho que é legal traduzir isso, né? A tese é o modelo de negócio da pessoa. Então, o que o Cássio fala sobre tese é eu invisto naquele modelo de negócio. Então, às vezes está aliado a B2B ou B2C, tem algumas Mas funções. não é só pode isso, mudar. né? Sim. São vários elementos. São vários elementos. Exatamente. O modelo de negócio é um deles, né? Ter mais um sócio, né? Como o Anderson falou. Mas a maturidade do negócio, a geografia. o investidor, por exemplo, assim, eu vou receber uma proposta e eu tenho só, sei lá, o cara do CTO. Querendo ou não, está nascendo bastante por conta que vem da tecnologia isso, o cara é desenvolvedor e desenvolve. Mas enfim, quem é o cara que vai vender isso para ti? Quem é o cara que vai ser talvez teu CEO, que vai comercializar? O próprio investidor enxerga talvez aquele negócio como tecnologia é importante, mas ele sugere isso também, ele consegue trazer isso junto também para o negócio. Tipo, cara, tu precisa de um cara de produto, eu tenho um cara bom, sei lá, dá para fazer o match? Esse é um trabalho de um investidor também? É meio que achar o noivo, a noiva do empreendedor, né? É bem difícil. Aceleradoras, não é só achar o cara competente, tem alguém que vai ter. Também, né? As Venture Builder também fazem isso, né? Corporativa, mas o que acontece esse é um bom ponto, tá, Thiago? E muito recorrente esse exemplo que o Thiago trouxe, né? Assim, eu acho que o empreendedor ele tem que se capacitar. Assim como qualquer atividade, para a gente exercer com maestria, qualquer profissão, qualquer área, você tem que se preparar. O empreendedor que não se preparar, ele vai apanhar muito. Então, assim, o time, na hora de apresentar o time, por que você tem que ter um time de fundadores, né? Então, por exemplo, hoje no Vale do Silício, uma startup ela já nasce com menos 25% do equity, ou seja, 25% do equity já está reservado para atrair gente boa, para atrair co-founder ou atrair executivos. Então, assim, vamos supor que nós 4 vamos criar um negócio. A gente não teria aqui 25%. A gente já teria que destinar um quarto, no mínimo, desse negócio aí, para a gente poder atrair gente para complementar para o negócio crescer rápido. Porque como é que você vai trazer bons profissionais com essa disputa toda que está acontecendo, né? Agora, assim, o investidor anjo pode ajudar com alguma conexão? Pode, mas normalmente, hoje, por exemplo, indicar um CPO e um CTO não é uma missão fácil. Com certeza. Então, assim, esse cara não tem. Se tiver aí, vocês me avisem que eu estou precisando. É verdade. É uma Fábrica de CTO. É uma boa, a gente está precisando startup, né? Precisando desses caras aí. Esses caras valem muito, né? Mosca branca hoje no mercado, né? E de produto mais ainda, tá, né? Tu sabe que eu já pensei em ter o Tinder do empreendedor? Cara? Olha só. Como é difícil achar sócio. Como é difícil achar sócio, né? E tem muito a ver com o Tinder. Faz todo sentido, tá? Faz todo sentido. Empatia. E aí o que acontece? Normalmente o empreendedor, quando não tem, obviamente, experiência, se você não demonstra essa habilidade de formar esse time, e o investidor minimamente preparado, ele vai perceber. Ele vai perceber se você é egocêntrico, se você... Até a forma com que você se expressa e se comunica, se você fala mais eu ao invés de nós, se você não se refere à equipe, se você se acredita... pelo conteúdo e pela forma, você já consegue fazer uma leitura. Perfeito. Se realmente esse cara é muito egocêntrico, então vai ser um cara realmente difícil de lidar com pessoas. Por quê? Porque no final do dia, por mais tecnologia que o negócio tenha, o que vai definir o sucesso é o sistema humano.
Ou seja, 95% é sujeito em qualquer circunstância, só 5% é objeto, só 5% é sistema técnico. Então, por exemplo, o Rafa comenta, né? Pô, eu invisto em gente, um processo humano. E é isso que faz realmente a diferença, não é? Não, porque assim, eu já investi em negócio com tecnologia de ponta que deu errado. Por quê? Porque não tinha gente preparada para liderar e para levar o negócio em outro patamar. Essa é uma outra pergunta que eu ia fazer. E assim, hoje está se fazendo necessário, por exemplo, os empreendedores, o investidor anjo já está começando a pedir se o cara já tem pelo menos um acordo de founders, um acordo de sócio, qualquer coisa combinada. Vamos supor que o Rafael e o Cássio são sócios. E a gente chega para investir, Thiago. Uma das perguntas que tem sido recorrente é: o que vocês combinaram? Né? Quer dizer, como é que... Tá, mas tudo bem, nós estamos aqui há 6 meses juntos aqui empreendendo. Tá, mas quais são os combinados? Tem transparência em toda essa relação? O Rafa tem mais alguma atividade paralela? Não tem? Dedicação integral? Como é que seria a remuneração no caso de um aporte? Como é que seria time? Como é que seria papel? Eu, quando comecei a empreender, tive sobreposição de papel, uma disputa enorme por sobreposição da liderança da empresa, absolutamente desnecessária, por nós sermos absolutamente também despreparados para lidar com esse conflito de interesse e o ego acima de tudo. A gente quase afundou o negócio brigando por espaço. Né, Anderson, não existe esse alinhamento de expectativa, né? Isso é uma experiência também que eu tive assim, quando a gente investia pela empresa, que tinha uma área de corporate venturing, ia conversar com os sócios e eu tinha a chance de conversar com todos eles. Quando perguntava para um o que esperava do negócio, tinha uma opinião. Quando falava com outro, tinha outra opinião. Então, assim, dava claro assim que não estava no mesmo barco, que seria muito fácil ter uma crise ou uma ruptura futura na relação. E aí, sim, esse é o papel também do investidor, e tentar consertar algumas coisas, porque realmente não existe o cenário perfeito, né? Tem que ter um pouco de sorte também na escolha dessas pessoas, que todo mundo é humano e tem suas limitações. Sim, né? Agora, com certeza. o que o Anderson falou, que é importante, eu acho que a gente vai caminhar para isso, é avaliar o mindset, né, da pessoa, não só o perfil comportamental. Esse mindset de crescimento que ele colocou, né, como sendo uma pessoa mais coachable, né, ou que busca o aprendizado, é importantíssimo. Por quê? Porque não significa... Esse cara, a gente vê os unicórnios, né, brasileiros, as grandes empresas, tem grandes líderes à frente disso. Mas eles não eram grandes líderes quando começaram, provavelmente. Eles se tornaram grandes líderes. E eles não aprenderam por osmose, né? Eles aprenderam buscando conhecimento, networking, ouvindo muito. E certamente eles têm um mindset de crescimento, né? Um mindset que faz com que eles cresçam e possam chegar na primeira divisão. Que esse é outro ponto. Uma coisa é a startup sobreviver 1, 2 anos e ela eleva, vai para a segunda divisão. O jogo é outro, né? Está preparado? Está buscando conhecimento? Não. Ali que começa normalmente a ter, né, a zona a curva não consegue mais crescer, né? Então, esse é o ponto, né? Ter o empreendedor também com essa cabeça de não sei tudo, preciso aprender e vou atrás. Isso é essencial. Usando a tua fala ali, qual é o pronome que usa, o nós ou eu, até o comportamento com o garçom, hoje em dia eu dou uma olhada. Sabe, estou conversando, estou tomando café, eu falo, garçom, qual é o comportamento que a pessoa tem com o ser humano ali? Eu acho isso, porque tem algumas coisas sutil, que tu não ensina, né? Isso, a humildade, algumas coisas impossível de ser coachables, né? Tipo assim, cara, tu não consegue fazer a pessoa se transformar naquilo que tu deseja. E eu acho muito legal essa situação da alinhamento da expectativa, porque não somos todos iguais, né? Então, o que eu talvez quero para aquela startup ou para aquela empresa não é o que o meu sócio quer para aquela empresa. Então, cara, como? Ou tu entende isso e cada um, né, anda-se de forma paralela e cada um numa forma, ou se não, sai fora. É uma dificuldade muito grande isso. E isso também é muito... O que tu falou assim, pô... E ajustado no que tu disse, né? Pô, fui aprender com um cara que foi um dos grandes empreendedores, ou um dos caras que até fez livros sobre um dos primeiros livros. Pô, busque mentoria, né? Acho que busque essas pessoas que já fizeram. Não falta acesso. O LinkedIn tá ali, as pessoas são abertas, adoram falar dos seus próprios sucessos. Busca um pouco disso, né? Talvez até um pouco da tua resposta, né? Como é que eu acho um investidor? Cara, sai falando com as pessoas, sai contando a tua história. E os erros normalmente são primários, viu, Rafa? Não é coisa sofisticada, né? O deslize do empreendedor são coisas sutis, né? De como tratar o cliente, como ouvir um fornecedor, como contratar. E em geral o empreendedor subestima essas questões bem básicas. Concordo. Eu enxergo também assim, eu
novo, né? Estou entrando nessa área, mas eu enxergo muito que quando tu vai em busca de investidor, todo mundo acha que é a resolução dos problemas para o meu negócio. Até porque todo mundo acha que dinheiro é a resolução dos problemas dos nossos negócios. Ajuda, boa parte, mas não só isso. Eu concordo plenamente com vocês, ponto A gente de está vírgula. passando por isso, Thiago. Comportamento humano. Está passando por isso numa startup? Comportamento humano. Uma vez o Rafa falou isso pra mim, cara, tu venderia o teu... Eu fiz isso com a empresa. Eu vendi meu carro, quase vendi meu apartamento para deixar meu negócio em pé e graças a Deus recuperei tudo e tá tudo certo. Temos um time legal, tudo certo. Mas eu fiz isso. Né? Você faria isso? Você venderia o seu carro por conta do seu ego? Tem um carro zero, mas vou perder meu carro, o que a minha mãe vai falar? Né? Cara, se você não... O negócio é importante, né? O quanto o negócio está na tua frente do teu ego, sabe? Realmente eu concordo com vocês. Pessoas têm que fazer isso acontecer, cara. Tem uma ferramenta, né? A gente está fazendo um curso de conselheiro, é o mesmo curso que o Anderson fala, e tem uma ferramenta chamada o Board Canvas. E lá um questionário é colocar a prioridade de 1 a 10 sobre alguns critérios de prioridade. Entre, por exemplo, família, trabalho, lazer, outros negócios. E imagina, se um sócio coloca o trabalho como número 1 e o outro coloca o número 5. Cara, vai chegar no sábado. Continua, né? Eu acho. Vai chegar no sábado, o cara vai chamar pra trabalhar. Cara, você é 5, cara? Olha lá no o meu hobby é o 4, eu vou surfar, meu amigo. Então não vai rolar, entendeu? E que não tá errado, né? Que, cara, é o interesse do cara. Exatamente. É isso, é saber, né? É só saber. O alinhamento expectativo é isso. É só tu descobrir, né? Um pouco antes de tu entrar. Né? Isso é legal. Essas questões de alinhamento societário, eu diria assim, o pessoal diz, o negócio quebra por falta de planejamento, por falta de teste, por falta de validação, por falta de caixa, por falta de dinheiro, etc, etc, etc. O Sebrae, inclusive, tem pesquisas que mostram muito disso, né? A falta de planejamento, por exemplo, de gestão, ela sempre meio que liderou. Mas no universo das startups, os negócios eles não dão certo. O item que está puxando a lista é o desalinhamento societário. Ou seja, não tem um acordo de sócios, não tem um acordo de fundadores, não há um alinhamento nessas questões e isso realmente compromete o negócio, porque desalinha. Teve um caso recente, deve fazer menos de um ano, não vou citar nome porque não veio o caso também, mas assim, esse cara teve começou a executar uma empresa e chamou 2 amigos. E os 2 amigos entraram de sócio, mas logo na largada, e eles alteraram o contrato social, eles entraram no contrato. E na largada, sei lá, alguns meses eles brigaram. O empreendedor brigou com os 2 e tirou os 2 fora. Só que os 2 ficaram com equity no contrato, aí não tinha acordo nada. O que aconteceu? Esse negócio acabou dando certo e o ano passado uma instituição financeira comprou 49% por 120 milhões. Cara. Cada um desses 2 que nunca trabalharam, cada um levou 15. Caralho. Meu Porque Deus. tava lá Que tava no contrato. Mas nunca trabalhou, não contribuíram em nada, mas levaram 15. Meu, cara, cada um, que né? doideira. Que doideira. Isso, Cara, assim, não impediu do negócio o empreendedor fazer realmente acontecer. O negócio deu muito certo. Agora, se é justo, não é a questão aqui da gente julgar. Sim. Mas é o que eu quero dizer o seguinte, isso é um exemplo. Agora, tem várias circunstâncias que acontecem por falta de alinhamento. Então, por exemplo, assim, por falta de instrumento adequado, por exemplo, de acordo societário. Né? Então, assim, quer dizer, se o cara não trabalha, não ajudou a construir, não tem mérito, em tese não deveria ser remunerado. Agora, você tem que criar uma instrumentação que vai te dar esse suporte para isso, caso contrário. Faz falta o papel gestor, né, Anderson? Porque às vezes o cara é um CTO, tá ali trabalhando, entregando produto, esquece o essencial do novo primário e quanto mais tarde tu deixa para resolver isso, pior fica, né? Então são questões que se tu não resolver no começo, cara, para tu resolver lá na frente vai ser muito caro. O que aconteceu ali, né? Custou 30 milhões de reais, entendeu? Podia ter resolvido isso lá no começo. Sim, custou, né? Enfim, né? Com certeza eles também saíram felizes, né? Não, sem dúvida. Aí tem que ouvir a história dos outros 2 também, né? Exatamente. Eu tive um caso lá que eu investi numa empresa em Indaial, essa situação de alinhamento expectativo, o sócio brigou com a esposa, pegou a esposa traindo, a empresa estava indo bem nos primeiros 5, 6 meses, no 7º, 8º mês deu esse problema, a empresa começou a ir mal, ele simplesmente largou a chave e foi embora. E aí acabou essa situação acabou, não acabou o negócio, continuei mandando, mas o negócio nunca sobreviveu. E aí depois de 1 ano e meio, 2 anos eu fechei. Deu certo, pelo menos.
O casamento dele lá. Não, nunca Também não deu tudo certo. errado. Ele cobrou o carro da mulher e do cara que tava dentro do shopping com. Meu, assim, foi Mas uma aí coisa não bem quer dar complexa. certo, né? Aí não tem jeito. Então, assim, no final, até tu. No fim, é muito complicado. Tu tem que mitigar muitos problemas. Cara, a gente perguntar como é que faz pra mitigar isso? Não dá. Não dá. Não dá? Eu acho que tu pode conseguir tentar resolver alguns problemas antes. Eu acho que, né, tu consegue se embasar, criar algumas ferramentas Tem alguns ali. passos, né? Mas no fim, Eu gosto da metáfora sempre do namoro, assim, né? Ninguém deveria casar sem namorar um tempo eu também concordo. com o teu sócio, né? A única diferença, Esse também foi um erro meu. que aí no investidor não tem sexo, né? No casamento tem, que é pior. Então, assim... Essa é só a diferença. Essa é a única diferença. Bem lembrado, Então, se tu certo? namora com o futuro... Às vezes não tem também, né? investida, Mas vamos lá. cara, vai ter menos chance de ter uma surpresa, né? Tu já sabe o comportamento da pessoa, se é confiável ou não. Então, assim, é bem... Eu gosto muito de acompanhar. Esse passo é importante. Namore antes. Converse, tome um café, bate um papo, visita o cara na empresa, verifica como Pega é que vai startup uma vez, referências, né? pega a referência. Então, assim, ó, tem trabalho do investidor. Muito, antes Né? disso, Caraca. muito. É, porque assim, eu sei que tem, gente, mas eu tô dizendo assim, as pessoas que vêm e acham que é resolução dos problemas e eu vou Sim. pegar Não é. o Anderson e tô feito. Não é eu entrar indo na pra minha mãe e falar assim, ó, internet tô indo pra Miami porque agora o Anderson e o Cássio estão comigo, o Rafa. Entende? Não é, vocês têm trabalho. Pra caralho, inclusive, né? Vocês fazem isso. Tem que fazer, né? E o cara que está buscando um investimento, acreditando que ele vai fazer um papel subjetivo, dizendo, eu vou me associar ao Cássio Packer e a minha vida tá ganha, eu vou me associar ao Anderson de Andrade, minha vida tá ganha por isso. Meu Deus, ele não tem noção do que ele está fazendo. Porque ele está vendendo a alma para o inferno. Desculpa a minha ignorância aqui, porque se ele está criando uma falsidade em cima daquilo, uma ficção em cima para o Cássio e para o Anderson de Andrade, ele realmente. Ninguém consegue ter uma máscara para sempre, ponto final. Agora, uma boa prática para quem está começando a investir, que é o meu caso, inclusive, é sempre fazer investimento em rede, com mais outros investidores. Concordo Reduz pesadíssimo um monte, assim. Então, nisso, se tem, pode ser um pool, inclusive, né? Tem gente que opta por isso, também tem alguns casos. Mas quando tem mais, vamos lá, mais 5, 6, 10 investidores olhando aquele negócio, aí você pode reduzir o teu investimento, né? Cai drasticamente, vai para um ticket de 20, 30 mil reais. Tem mais gente qualificada conhecendo, né, avaliando o negócio e mais gente qualificada para dar o smart money, né, que é justamente ajudar o cara. Então, essa é a recomendação até que eu ouvi do Kepler num café que eu tive com ele lá no início, em 2019 também. Eu falei, cara, tu vai começar, ele falou isso para mim, começa fazendo sempre com investimento, cheques. Assim ele começou também, né? Cheques pequenininhos, vai aprendendo, né? Dilui o risco, monta o portfólio. Mitiga muito, assim, o risco. Até você chegar no estágio, né, de investir direto em startups, aí, porque tu criou uma maturidade. Existe muito da intuição também, né? A intuição não é um chute, né? Não. Isso é formado com o tempo. Tu já vai almoçar, a intuição já tá com é a ligação dos empreendedor. pontos, né? Isso é igual namoro também, né? De novo, né? Tu vai sair com eu já sou casado há muito tempo, bem casado, mas tu vai sair com a gata lá. Cara, se tu não tem uma boa impressão, tu não vê que não é com ela, cara. Não vai ser. Não força. Não vai rolar. A empatia. Exatamente. A gente tem umas perguntas aí, né, Lucas? Deixa o Lucas passar pra gente, pra vocês aí. Isso, na verdade é uma pergunta. Que foi o Adriano ainda que fez, o Adriano Felício. Ele falou, em relação a empreender, é comum falar em sociedade. Como iniciar essa relação de sociedade? Como? Eu não entendi a pergunta. Em relação a empreender, é comum falar em sociedade. Imagino que a sociedade de empreendedor... Isso. Como iniciar essa relação de sociedade? A relação, tipo assim, eu vou entrar numa sociedade, não conheço, talvez. Eu acho que entre os sócios ele está perguntando. Entre os sócios. Imagino que sim. Aquela história que a gente falou, vamos buscar um CTO, vamos buscar... Eu acho que já foi respondido, né? De certa forma, conhecer, namorar antes. E não deve ter pressa, não tem que ter pressa, eu diria assim, né? Isso eu tenho que achar... Não tem nada errado, eu acho que começar um negócio sozinho, olhando isso, reservando, né, o cap table para a entrada de um co-founder depois. E muitos negócios começam assim. É melhor do que querer já sair de largada com sócios e não ser os caras certos, né? Porque depois para resolver isso é muito pior. Perfeito, cara. A gente tem um exemplo aqui, né, de uma empresa, a própria Fast Build, né? Começou com foi, daqui a pouco entrou a Adriana, já um pouquinho mais madura, já criou hoje já está num momento completamente diferente, né? Porque no começo e demorou 2 anos para isso ainda, exatamente. né? Mas vocês como investidores, quando vão entrar, né, beleza, não tem que ter tempo para achar o sócio, cara, é realmente isso, namorar, testar, conhecer a pessoa. Mas vamos dizer assim, entrei no negócio hoje,
qual o tempo que o investidor tem para ter esse retorno? Ou ele tem que ter esse retorno? Ou como é que mensura isso? Eu preciso ter isso já na ponta, sabe? Tipo, cara, vou sair daqui, vou dar um exit de, sei lá, 2 anos, 5 anos. Como é que funciona essa conversa? Assim? É uma boa média. questão, né? Na média, talvez. Eu sei na não que tem não uma quebra, matemática. na média. É que assim, ó, é muito difícil você prometer ou se comprometer com esse tipo de coisa. Eu acho que assim, o investidor, ele é... Mas por que é difícil? É porque assim, você não consegue prever essa linha toda. Você não consegue prever. Então, assim, dependendo do estágio, você está num early stage, então, assim, por mais que você tenha uma previsão de crescimento rápido, você não está discutindo uma estratégia de saída do negócio ainda. E não necessariamente a saída ela tem que acontecer imediatamente, que é o que eu quero dizer, ali na frente, em 3, 4 anos. O ideal é que ela aconteça, sim, mas é que hoje existem várias estratégias de saída. Então, por exemplo, o anjo que está entrando, não precisa ser a companhia ser vendida para ele sair. O anjo pode sair numa rodada Série A, por exemplo, ou até numa rodada, dependendo da participação dele e dependendo da estratégia, porque assim, o perfil do anjo, ele vai contribuir até um estágio, né, da companhia. Sim. Então, assim, não temos um anjo Pois ele é uma âncora. dificilmente vai ter um anjo que vai chegar lá no Private Equity ou no IPO junto com a companhia. É muito raro isso acontecer. Isso acontece, mas o anjo realmente tem que ser qualificado. Assim como o empreendedor que fundou o negócio, não necessariamente vai chegar como CEO da companhia lá no IPO. Porque, de repente, assim, tudo é por ciclo. Então, essa questão, quanto tempo que vai sair? Depende. Tem negócios que, por exemplo, tem amigos meus que estão há 15 anos investindo e agora vão ter saída, depois de 15 anos. Tem negócios que é em 5, tem negócios que é em 7, que é 10, que é em 3. Não tem uma matemática exata. Assim. No meu caso, a primeira saída relevante para valer, ela aconteceu em 5 anos e 10 meses. Né? Agora, rápido, tem né? negócio que eu já estou 8 anos e 9 meses, quase 10 meses, mas o negócio está numa batida enorme. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai comprar a empresa ao invés de vender a empresa. Então, assim, já mudou de patamar a companhia. Mas em geral né? é de 5 a 10 anos. 5 a 10 anos é uma faixa, né? Então, assim, você tem um período de investimento e depois, lógico, tem esse desinvestimento, né? Mas tudo isso depende de como o negócio vai performar, na verdade, né? Outro ponto importante é que quando entra um outro investidor, muda todo o cenário, né, para o anjo, porque entra uma governança e o anjo deixa de ter um contrato, normalmente mútuo, que a gente chama, e passa a ter ações, né, porque aí normalmente a empresa passa, né, pela governança, vira uma SA, o que dá mais segurança para o próprio investidor. Eu diria que já é já é um ponto de sucesso, né? Já menos risco para a próxima fase que a startup vai passar daí. E tu vai continuar? Não, eu vi esses dias num podcast também do Rigonati, lá das telas, ele falou uma metáfora que eu achei muito didática, assim, ele fala assim, né? Ele fez uma metáfora para o unicórnio, aí ele fez a história do unicórnio, é o cara que consegue escalar o Everest, né? Ou seja, é 1 em 1 milhão que consegue chegar lá em cima. Aí ele fala assim, o cara que conseguiu investidor anjo é tipo ele pegar um avião e ir até lá, né, ali no Himalaia ali, e chegar lá. Opa, ele conseguiu dinheiro para chegar até lá. Esse é o anjo. Tá. E o cara, né, foi o investidor empreendedor que chegou lá. Quando o cara chega num seed, o cara conseguir até o acampamento de base. E aí ele falou fala com os assim, Sherpa. Ele jantou com os Sherpa então, assim, antes de subir. É mais ou menos isso. Ele fala assim, cara, chegar no Himalaia já é pouco, só alguns conseguem. Alguns não têm coragem e tal. Chegar no acampamento de base, ele falou assim, cara, já é de cada 100, 10 chegam lá. Já começa a dificuldade. E aí vai subindo os níveis, que são os estágios de crescimento. Então, assim, nem todos vão conseguir, né? Claro que a tese de ser um unicórnio não é para todos mesmo, né? Mas nem todos vão conseguir. Tese do unicórnio é que nem o Neymar, né? Todo mundo joga bola, né? Se é Neymar é outra história. Se está buscando unicórnio para investidor anjo, melhor pode desistir, esquecer. É melhor desistir. É muito Eu pensei que era trazer um unicórnio, botar todo mundo passava, investidor, o cara vai ser unicórnio. Então a gente fez isso. Tem alguma coisa, trocando um pouquinho assim de investimento, vocês fazem startup e tudo mais, mas tem alguma área que vocês não investem? Eu sei que o Rafa não tem um investimento que ele não gosta de fazer, mas tem vocês, assim, um investimento que, cara, isso aqui eu não gosto de investir nessa área. Sabe? Marketplace. Governo, eu não entro em nenhuma solução de gov, né? Não tenho
não tenho empatia com o segmento, né? Eu acho bastante complicado os negócios, né? Embora hoje está mudando. Tá melhorando, né? A Tá digitalização melhorando do governo tem uma perspectiva diferente, né? Talvez tu mude na frente uma ideia, mas E-commerce agora... também, né? E-commerce, marketplace. Não dá, né? Essas coisas todas, a não ser que você seja uma empresa que tenha um produto para resolver o problema de e-commerce. Aí é diferente, né? Mas investir em e-commerce, essas coisas não dá, né? E normalmente eu não entro muito em setores que eu não tenho nenhum conhecimento. Por exemplo, o setor de saúde. Setor sensacional, gigantesco. Agora, o que eu vou conseguir agregar em saúde? Nada. Vai agregar, então, assim, não vai ter interesse, a não ser que o cara queira falar de aspirina, de paracetamol. Fora isso, eu não consigo agregar mais nada, né? E não faz sentido para o empreendedor também, né? Tem um investidor que não vai agregar. Né? O que tu não investe? Não, para mim, assim, nessa linha também do Anderson, mas eu não gosto também de investir no B2C, né? Como a gente fala, né? O cara que tem um negócio para vender para pessoa física. Já tem um app aqui que vai atrair milhões de usuários. Falei, cara, a chance dele ser um iFood... app de balada? De ser um iFood, de ser, né, um Rappi, é muito remota, né? E tem muita gente que começa Eu acabei de receber um pitch desse. Tem muito empreendedor que começa assim, porque é a realidade que ele conhece, é ali que ele começa a construir uma tecnologia. Então, eu nunca digo não pro empreendedor. Eu sempre digo, cara, vamos acompanhar, me traz, não é a minha tese. E se ele mostra engajamento e começa a mostrar resultado, posso mudar de ideia, mas não é a minha preferência. Tá? Tipo assim, então, falando em geral, o B2B, que é vender para empresas, né? Vender para empresa. Até porque é mais tangível, o ticket né? É mais maior. fácil, o ticket. O é menos intensivo em capital, né? No Brasil, a nossa realidade, por exemplo, a gente está vivendo um momento de muita liquidez. Mas a grande verdade é que ainda para o investimento de startup, ainda falta muito dinheiro, na verdade. Assim como faltam bons projetos. Mas assim, não está jorrando dinheiro para startup. E o que acontece? O B2C vai ser sempre muito demandante de capital. Então, é difícil fundos, inclusive, que investem em B2C. Nós temos poucos no Brasil que apostam nessa tese, mas eles já entram nessa tese do B2C a partir de uma série A para frente. Sim. Então, assim, ou seja, o cara já tem que estar com uma atração e uma rampagem excepcional. Aí um fundo que investe... Ele tem que estar saindo do abismo. Né? Então, e o problema é recurso para você fazer essa fase aí, né? É o atravessar o abismo. Chegar no acampamento, né? Clássico B2C não é muito fácil, né? Tem até, né, como é que é a tese do The Winners Take Down, né? Então, assim, o vencedor toma tudo. Não vê muitos iFood, muitos 99, no fim vai ter uma consolidação e quem vai levar, tu tem que acertar em quem vai levar isso, né? Tem um, Rafa. Tu Não, acho que é isso. Acho que os dois falaram tudo. Investir em algo que tu não tem conhecimento nenhum, para os dois não vale a pena, nem para o investidor, nem para quem está recebendo o investimento. E aí eu também acho, B2C, marketplace, e-commerce, eu acho que é uma dificuldade absurda, é um balde quase impossível de deixar cheio, ele tem furos enormes embaixo. Então eu acredito muito no que os dois falaram assim embaixo. Eu tenho um outro elemento que me afasta, hoje até chegou pelo Anjo do Brasil uma startup de Israel. Inclusive o investidor esqueci o nome do cara lá do Waze lá. Eu falei, cara, mas não faz sentido investir numa startup de Israel, por mais promissora que seja, se eu não vou ter o mínimo de relacionamento com... Raramente eu vou ter relacionamento com o só o dinheiro, então. É mais pelo dinheiro. Então, assim, para mim não me conecto com o negócio. Sim. Poderia ser nos Estados Unidos, em outro país. Então, para mim, a proximidade é bem importante. Eu acho que com relação ao investimento em pool, né? Também tem a ver com o investimento, mas também tem a ver com as conexões. Né? Tu vai lá, vamos fazer um investimento na Modmil. Cara, quantas pessoas novas tu já conheceu, novos investidores, tem muito aprendizado que não é só. Eu acho que quando a referência é só o dinheiro, e aí talvez para mim é a provocação, aí eu acho que tem a Bolsa de Valores. Aí eu acho que tem outros lugares para te investir. Eu acho que investir em startup aí não tem liquidez. Entra o sofrimento. Né? Não tem liquidez, não tem... Cara, não tem. É um negócio intangível, difícil de entender. Uma vez eu estava discutindo com um cara que investe em Bolsa de Valores, descendo a rua da coisa, ele falou, tá, mas eu não tenho para quem vender esse negócio? Eu falei, não, tu não tem para quem vender, tu vai ter que esperar a coisa acontecer. Ah, não, então não faz sentido. Eu falei, é isso. Para alguns não faz sentido. Então, acho que investir em startup, o cara tem que saber o que está fazendo. Tem algum... Falando em dinheiro, eu sei que não precisa abrir, mas tem algum valor assim, cara, é no mínimo 10 mil e no máximo meio milhão. Existe isso também nesse modelo ou não? Depende tudo do até negócio, legal falar sobre o grupo de investimento.
O que tem, Tiago, assim, uma boa prática, né? Até a CVM coloca isso quando se fala no investidor mais arrojado e entra no mercado de capitais, é o cara não investir mais do que 10% dos investimentos financeiros em ativos de risco, como essa situação. Sim, então, assim, se tem uma oportunidade de 30 mil para investir numa startup, ele deveria ter 300 mil já em ativos financeiros. Beleza, show. Para quê? Porque não tem liquidez e não pode sair da reserva de segurança dele. Se acontecer um problema, né, ele vai ter outras fontes de recursos para ele poder Ele não pode ter 30 mil na poupança e investir 30 mil em startup. Exatamente, vai da visão do bolso dele. Até porque tem que criar um portfólio, também. Ele vai ter que investir mais do que uma startup. E aí que eu acho que queima o mercado, né? Porque daí, quando dá errado, startup é um mau investimento, perde tudo. Então, assim, tem boas práticas que tem que ser respeitadas. Os que têm vitória falam alto, mas os que têm derrota falam mais alto ainda. Né? Perdi negócio, essa merda aí. Esse pool que comentou, Rafa, quer falar um pouquinho mais dele? Como é que funciona? Como é que faz para entrar nisso? Ou dá para entrar? Como é que... Então, a gente está criando um movimento, bem colocado, Rafa, aqui em Blumenau. A gente sentiu falta desse pilar de investimento no ecossistema, que é até essencial. Conhecimento, né? Ter o dinheiro de risco, o capital de risco, embora as empresas cada vez tenham acesso a financiamento e empréstimo de banco, ainda é uma boa opção para quem procura o capital mais estratégico, o smart money. Então, assim, a gente criou um movimento, iniciou lá pelo Bluesoft, chama Bluesoft Ventures. Hoje nós somos 50 pessoas, vamos lá ser em grande parte aspirantes a serem investidores. E a gente está criando 50 pessoas, empresários e executivos. Da região. Da região, mas está tomando corpo já estadual. A gente ainda está conversando com outros polos aí. Justamente para, primeiro ponto, a gente deve ter uma associação para equalizar esses conceitos, né? A ideia é deixar... como eu falei no começo, não tem formação para anjo, mas sim começar a preparar mais as pessoas que são, no mínimo, simpatizantes. Eu acho que tem muito a ver com gostar disso, né? Quando vai falar em uma tese, né? Não é olhar o dinheiro. Cara, eu gosto de tecnologia, eu gosto de empreendedorismo, eu quero investir nisso. Então, entra no grupo, aprende sobre aquilo e quando ele se sentir preparado, tem um pouco mais de clareza sobre isso, ele pode se tornar um investidor e nós temos daí, vamos estruturar um veículo próprio para fazer isso. Então, que vai ter, né, uma tese própria, que representa todos os investidores, que vai ter um portfólio e que vai ser gerenciado por essa estrutura. Que uma grande dificuldade do anjo, que eu tenho percebido, né, nas minhas andanças aí, é que a grande maioria não tem tempo para acompanhar os investidas. E aí frustra os dois lados. Então, neste caso, é muito favorável participar de um pool, de um grupo de investidores, porque tem alguém fazendo o trabalho que tem que ser feito. E aí sim fica, né, para quem tiver interesse em saber mais, fica ali, né, fica a chamada, aí a gente pode estar conversando, existe um perfil. Eu procuro quem? Eu procuro vocês? Eu procuro a Bluesoft? Pode procurar o Bluesoft, por enquanto. Né? Bluesoft, Cássio, Anderson, eu, Rafa, qualquer um de nós três aí. Nós três participamos do exatamente. Legal. E, desculpa, gente. Como é que, tu comentou sobre, né, às vezes eu invisto, eu não tenho tempo de trabalhar junto do investidor anjo. Como é que é esse feedback para vocês? Como é que tem que ser esse feedback para vocês? O reporte? O reporte da investida. Eu tenho que falar, tipo assim, eu tenho que ligar para o Rafa todo dia, eu tenho que ligar para o Anderson, mandar um WhatsApp. Como é que... Eu sei que depende também de startup, mas uma média, um geral, assim, como é que Acho que quando é pool é um report, né? Que o cara tem que entregar geralmente todo mês, dando... Anderson, vai. Não, exatamente, Rafa. É isso mesmo. Assim, normalmente a frequência ela é mensal que o empreendedor, né, envia um report para os investidores. Agora, quando é pool, o que acontece? Por isso que tem que alinhar muito essas questões. Normalmente o pool tem um anjo, tem um investidor líder ali no pool. Então o grupo elege um líder. Exemplo, no próprio movimento aqui de Blumenau, da Bluesoft Ventures, aliás, vai ter outro nome, né, Cássio? Não vai ser Bluesoft Ventures. Agora que eu lembrei. Mas esse é um bom exemplo, ou seja, o empreendedor vai falar com um representante legal que vai estar representando naquela empresa, que não necessariamente vai ser sempre a mesma pessoa. O grupo vai eleger esse representante para cada... Né? Então, assim, mas normalmente você não tem que ficar perdendo tempo com ads, com nada. Você manda esse report, ou pode automatizar numa ferramenta esse report, manda o e-mail, avisa, dá os principais highlights ali, o que está acontecendo, né, de bom e de não tão bom, se o plano está sendo seguido ou não, os desafios e pronto. Alguns marcam uma reunião a cada 3 meses, faz um meeting com todos os empreendedores e aí pega uma hora ali para fazer um update. Mas é importante ter essa regularidade de updates, né? Tá.
Não quero ser chato. O programa é teu. Coisa que a gente falou já. A última perguntinha esse reporte, eu tenho que dizer uma coisa mais detalhada, resumindo, tipo assim, quanto que eu gastei de dinheiro, quanto que eu contratei, quanto Churn, que eu faturei. É isso aí. É isso aqui. Normalmente assim, o empreendedor, ele antes do investimento, ele mostra um plano, né? Vamos lá, o plano de voo dele. O repórter mostra como é que ele está dentro da execução dentro do plano. E algumas métricas, como o Rafa falou, que são essenciais. Em cada estágio tem as próprias dele. Legal. Tem mais uma pergunta ali? Vamos para finalizar, já desculpa. Isso. Johnny perguntou, qual o equity máximo e mínimo para uma empresa que uma empresa pode dispor para uma rodada anjo? Uma boa prática é no máximo 20%. Boa prática, né? Tem gente que chega a 25, mas acho que começa a exagerar. É isso aí, exatamente. Não 20, pode passar, eu acho não é ideal que passe 15 disso. é o ideal, vamos falar assim. 10 a 15 aí, né, Cássio? Legal. Pessoal, agradeço vocês. Últimas palavras, Rafa, Cássio, Anderson, pra gente finalizar, já passou um pouquinho da hora. Quem não conhece, eu acho que esse mundo é um mundo muito legal e é uma academia, na minha opinião, para mim pelo menos está sendo uma academia, um conhecimento absurdo e mais uma vez eu faço a provocação, quanto tu investe na tua educação na academia normal e quanto tu investiria aprendendo com o mercado, com o empreendedor, eu sei que são equivalências diferentes, eu não estou aqui para colocar dessa forma, mas eu acho que é um mundo que vale a pena ser pelo menos escutado. E o investimento, ele é ali, até quando é regional, tu vê acontecer, tu está investindo na tua cidade, na tua região, aquilo está colhendo frutos, de alguma forma, é um tipo de investimento que traz uma posição diferente para os anos. Tu está investindo na tua região. Gera um legado, né? Gera um perfeito, legado. Não, para mim, só agradecer o convite aí, é um prazer. Esse tema é um tema que eu gosto muito, realmente dá para seguir falando e não tem fim, porque tem muita história. Juro pra vocês, eu pensei por causa de ti. Falei, cara, eu vou trazer o Cássio falar de investimento. Daí foi com o Rafa, o Rafa chamou o Anderson. Vamos fazer mais, porque é profundo a discussão. Vamos fazer, com certeza. Legal, muito bom estar com vocês aqui e é sempre muito rico, né? Eu acho que assim, a questão do investimento e do empreendedorismo, ela está mudando essa matriz toda. Hoje, a gente não falou, acho que pode ser até uma sugestão aí para um podcast futuro, mas é o crowdfunding. Hoje você consegue investir a partir de R$1.000 via plataforma. Então, assim, de maneira super transparente. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que todo mundo pode ser empreendedor, todo mundo pode ser investidor. Agora, a gente precisa ter informação disponível, a gente precisa ir alinhando essas coisas, porque o mercado o surgimento de novos modelos de negócio é muito constante daqui para frente. Então, assim, a gente vai viver uma economia, eu diria assim, de muita abundância. Né? Agora, logicamente que vai ter projetos que vão dar certo, projetos que vão dar errado, mas a gente tem que estudar isso, a gente tem que olhar para isso e desenvolver. Então, assim, parabéns, Cássio, Rafa, por estarem investindo energia e recurso para desenvolver esse mercado, né? Especialmente a nossa região que já tem essa vocação empreendedora. Então, assim, isso é só o comecinho. Daqui um ano, se a gente conversar, a gente vai rir dos números, né? Porque o crescimento ele vai ser cada vez mais rápido, né? Do que foi. A gente vai fazer ciclos em um ano equivalente aos 10 últimos. Concordo. Legal, bacana. O nosso país inteiro está passando uma transformação, né? Nos últimos anos, eu acredito que mais 6 anos ainda, muito rapidamente. Legal, bacana. É isso. Agradecer vocês. Isso aí, obrigado por tudo.